Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Quero pedir desculpas pelos errinhos do vídeo passado, mas eu sou uma mera mortal ainda no mundo dos youtubers, então releve algumas coisas. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como criar tons de pele com giz pastel oleoso. E para esse vídeo eu vou utilizar dois sketchbooks meus, um para usar como base o círculo cromático, para dar uma base assim para vocês sobre esse tema, e o outro é onde eu vou realmente criar os tons de pele. Vou deixar uma foto também do final para vocês lá no Instagram, caso alguém queira acompanhar esse material. Bom, acho que não é novidade pra ninguém que eu uso essa caixa de 50 cores da Pentel. Eu acho essa marca Pentel, o giz pastel da Pentel, é uma marca assim bem ok pra quem tá começando a aprender, pra quem já tá num nível assim mediano no giz, porque o giz deles tem uma qualidade muito boa e o custo também é muito bom. Eu paguei acho que R$ 32 nessa caixa, ou foi 37, não me lembro, pela Amazon, frete grátis também, gente, então valeu super a pena. E é muito barato mesmo, essa caixa de 50 cores. Se você encontrar por mais de R$ 47, não compra que já estão te roubando, tá? Até uns 45 vai, porque quando eu comprei tava na promoção. Então, até uns 45 dá pra você comprar uma caixa de 50 cores ok, sem ser roubado. Primeiramente, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o círculo cromático. O círculo cromático é a base para você fazer qualquer estudo de pintura que vai te ajudar você a criar várias tonalidades, várias coisas. Então, é muito bom a gente sempre estar estudando círculo cromático, que é um dos fundamentos da pintura. A primeira coisa mais importante que a gente vai ver em questão de círculo cromático são as escalas cromáticas. Isso também vai influenciar muito quando a gente está criando diversas tonalidades de cores. Como vocês podem ver, o grau de saturação na escala cromática ela pode aumentar ou diminuir. Isso faz com que a gente tenha uma variação de cores. Essas escalinhas também são chamadas de degradê cromático, quando a gente tem uma cor e vai fazendo um degradê, como na aquarela mesmo, que a gente vai mudando a cor daquele degradê que a gente está tentando fazer, ou em estudos de grafite. Isso é muito importante para a gente aprender a colocar saturação ou fazer tons mais escuros de uma determinada cor, ou fazer tons mais claros, do mais escuro para o mais claro ou do mais claro para o mais escuro. Eu não vou me aprofundar muito em círculo cromático aqui, até porque essa aula é sobre só mistura para criar tons de pele, mas algumas coisas importantes a gente tem que saber, como cores análogas, o que são cores complementares. Nós usamos muito cores complementares para criar tons de pele. Então, para começar, eu vou começar a anotar aí. Eu vou começar do mais claro para o mais escuro. Então, eu vou escrever ali pele clara. Vou deixar uma foto, não sei se dá para ver porque minha letra é um pouco pequenininha, mas eu vou deixar uma foto no Instagram para vocês acompanharem, tá bom? A primeira coisa que a gente sempre faz quando a gente vai começar uma pintura em giz é escolher as nossas cores, as cores que a gente vai utilizar. E na mistura também é assim. Na caixa de 50 cores vem muitas tonalidades e sempre para começar a criar tons de pele mais claros, eu sempre coloco um amarelo como base. Então vem esses tonzinhos de ocre, esses amarelos que são mais puxados pro laranja e esses amarelos mais pastel. Eu vou pegar um amarelo mais clarinho, que é o número 1. Na caixa de giz pastel da Pentel, eles vêm com o nome em inglês. Então, o nome desse aqui é Yellow Lemon. Não, Lemon Yellow. Que é tipo um amarelinho limão, entendeu? Mas como tem a numeração, não sei se a numeração é a mesma nas outras caixas, mas eu vou tentar falar a numeração do giz e o nome tá em inglês. Não sou muito boa no inglês, mas dá pra entender, né? Então, a gente sempre começa fazendo uma bolinha, né? Sempre assim, na pintura, quando a gente tá fazendo retrato, a gente não vai fazer uma bolinha, mas só que sempre é bom depositar o pigmento em movimentos circulares, porque ele agarra mais no papel e aumenta mais a sua área de contato. Isso faz com que o giz ele não fique saindo do papel. Coloca bastante força também. A pressão é uma coisa bem importante quando a gente está pintando. Para tons de pele, a gente sempre tem que deixar mais rosadinho, assim, com uma cara de saúde, um laranjinha ou um vermelho. Eu gosto de usar uns tons de vermelho mais alaranjado, assim. Então, aqui na caixa da Pentel que eu uso, tem alguns gizes também que eu gosto, que são esses três aí. Eu vou falar o nome para vocês. Tem esse laranja mais escuro, que é o 10.
Tem esse 3, que é o orange. Tem esse outro aí, é o 37, que ele é mais um vermelho, assim, mais puxado pro vermelho. Então, tem algumas cores que dá pra você usar. O que eu vou usar pra essa pintura é o número 3, orange. E o meu giz tá meio sujo, assim, né? É legal você ter um pano pra sempre estar limpando a pontinha do giz pra ele não manchar o seu desenho. Eu tô sem um pano aí, mas eu vou limpar no meu dedo mesmo. Se você dar uma esfregada assim na mão, ele já sai. Mas toma cuidado pra você não passar essa mão suja de giz em cima do papel. O que a gente vai fazer agora é depositar esse giz, esse pigmento em cima do amarelo. Só que a gente vai colocar um pouco menos de pressão dessa vez. Como eu disse, a pressão é algo importante na pintura com giz, a pressão que você coloca, porque a cor ela pode sair menos intensa ou mais intensa, dependendo da pressão que você coloca, principalmente quando a gente tá fazendo misturas. Então, coloca pouca pressão na mão, só vai passando bem de levinho. E depois, pra gente uniformizar essas cores, porque vocês vão ver que ela fica com uns espaços, assim, parece que é meio poroso, a gente vai passar um branco. O branco no giz, ele serve para uniformizar e deixar um pouco mais claro, mais opaco, assim, tira um pouco do brilho em si. E eu vou usar um branco aí para uniformizar essas duas cores. Esse meu branco aí também já tá acabando. Mas não deixem de usar os seus toquinhos de giz. Eles economizam, você vai economizar bastante. O giz branco você pode passar também em movimentos circulares e com um pouco mais de pressão para você uniformizar bem essa cor. Você pode ver que a gente já tá obtendo, assim, um tom de pele mais amarelado, mais alaranjado, assim, né? Mas como a gente quer um tom de pele mesmo mais puxado pra pele mesmo, a gente vai usar uns tonzinhos de salmão pra gente deixar um pouco mais parecido com o tom de pele mesmo. Eu tô usando o giz número 36, Salmon Pink. Também tá um pouquinho sujo, vou limpar aí na minha mão já tá toda suja, como vocês podem ver. Mas a mão nem sempre fica suja, tá, gente? É só tomar um pouco mais de cuidado, ter um paninho ali sempre pra limpar. Esses dias aí, o Salmon Pink, eu tô passando com um pouco mais de pressão também, porque eu quero dar esse tom mais rosado na pele. Quando a gente quer dar uns tons mais rosados, a gente sempre pode usar uns tons mais claros de rosa, principalmente quando se trata de pele branca. Quando se trata de pele negra, a gente já tem que usar um vermelho mais intenso, porque para pegar o vermelho em cima do marrom é um pouco mais complicado. Vamos uniformizar com o giz branco novamente. E nosso primeiro tom de pele já está pronto, como vocês podem ver. Vocês também podem usar um tom de amarelo mais clarinho. Eu gosto de usar aquele primeiro, o número 1, né, o Yellow Lemon. Mas vocês podem usar um tom mais claro, se vocês quiserem, para obter um tom de pele ainda mais claro. Que seria, na verdade, um amarelo mais pastel, assim. Esse amarelo que eu usei é mais um amarelo puxado pro verde, assim, verde claro, sabe? Vou colocar as cores que eu usei aí, pra vocês verem, caso vocês queiram fazer a mesma mistura que eu fiz. Para fazer os próximos tons de pele, a gente vai usar basicamente as mesmas cores, só que a gente vai usar cores mais fortes, ou seja, uns tons de amarelo mais escuros, tons de laranja que sejam mais escuros, branco com mais intensidade ainda, força na mão, eu digo, né, quando eu digo de peso da mão, e rosas mais escuros. Mas para essa mistura eu acho que eu vou usar o número 35 de rosa. Ele também é um rosa mais claro, mas é um pouco mais escuro do que o rosa que eu usei anteriormente, que era o 36. Eu vou usar o 35 nessa aí. Lembrem-se sempre de fazer movimentos circulares para vocês obterem um bom resultado nesse estudo para a criação de cores, porque misturar cores no giz é um pouco complicado, principalmente quando você quer obter uma uniformidade na sua pintura. Isso vai variar de acordo com o tipo de papel que você usa, com o tipo de giz que você está usando também. Por isso que eu indico o Pentel para estudantes. Então, não se frustrem se vocês acharem que não está uniforme o suficiente. Pode ser por conta do seu papel. Como eu disse, o tom de rosa que eu estou usando agora é o número 35. Eu não sei falar. Tá escrito Pele Vermilion. Eu acho que é isso assim que se pronuncia.
passa ele em cima do amarelo que você passou ali, com um pouco de leveza na mão, porque esse rosa, apesar de ele ser um pouco claro, quando você deposita ele puro em cima do papel, ele fica um pouco intenso demais. Então, vá depositando com calma. Se você sentir que faltou, coloca um pouco mais e assim por diante. Para uniformizar, a gente vai passar o branco, né? Como eu ensinei para vocês, sempre branco para uniformizar, principalmente quando se trata de peles mais claras, tá bom? Vocês podem perceber que já tá praticamente a mesma tonalidade de pele. No vídeo não aparece muito, né? Porque a minha câmera não é, oh meu Deus, a câmera, mas tá um pouquinho mais escuro. E para escurecer ainda mais, para ficar mais evidente, a gente pode usar um tom de marrom. Eu gosto de usar esse marrom, que é o número 9, que vem na caixa. Eu acho que vem em todas as caixas esse giz, então vocês podem utilizar ele. Mas tem outros tons de marrom na caixa também. Vem, acho que, outros 4 tons, só que eu não gosto de uns 2, porque eles parece que são meio puxados pro vinho, assim, sabe? Então eu não gosto muito de utilizar. Tem o número 8, que é marrom também. E tem o outro giz que é o número... Ai, Jesus. O número 45. Mas eu gosto de usar o 9. Então vocês podem usar o 9, mas também vocês podem usar o giz que vocês quiserem para escurecer um pouco a pele. Eu vou usar o 9 nesse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem usar outro, fiquem à vontade. Passa esse marrom com pouca pressão em cima, porque esse giz ele é um pouco forte, então se você passar muito forte vai dar um tom bem escuro de pele. Então a pressão tem que ser bem leve e depois você uniformiza tudo isso com o giz branco. Pro próximo tom de pele, que já é um moreno assim, a gente vai começar já usando um giz mais marrom assim. Limpa a ponta do giz, tá? Antes de passar, porque senão pode manchar a folha. E passa com bastante leveza, porque como eu disse, esse giz é muito forte. Depois para alcançar, deixar ele um pouco mais claro, é um pouco mais difícil. Então deposita o pigmento no papel com leveza na mão. É muito importante a gente ter essa consciência corporal da pressão que a gente coloca, dos movimentos que a gente faz para obter um bom resultado nas nossas pinturas e nos nossos desenhos. Próxima cor que eu vou usar é um tomzinho de ocre. A gente quer deixar um pouco mais rosado, né? O nosso tom de pele um pouco mais amarelado, assim, para criar um tom de pele moreno mais puxado pro real. Tem 2 tons de pele na caixa de 50... 2 tons de pele, não. Tons de ocre na caixa de 50 cores. Mas o que eu vou usar hoje é o número 33, você também pode usar uns tons de laranja, uns laranjas mais vermelhos, mais puxados pro amarelinho, assim. Isso depende da caixa que você tiver. Se você não tiver esse ocre, você pode usar alguns tons de laranja ou amarelo mais alaranjado, assim, tá certo? Vocês podem perceber que já começou a chegar em um tom mais terroso, assim. Esses tons terrosos, assim, eles são muito bons pra gente começar a criar tons de pele. Não tem esses tons na caixa, mas a gente pode criar. Então, uniformiza tudo novamente com o branco. Você pode ver que ficou um pouco mais claro, assim, mais puxado por um amarelo. Então, a gente vai passar um rosinha novamente. O que eu vou usar é o 36, o Salmon Pink. E eu vou passar por cima dessa mistura que eu já fiz pra criar um tom de pele mais puxado pra tons de pele mesmo. Usa o mesmo marrom do começo para escurecer se você achou que a pintura, que a mistura, né, ela não ficou do jeito que você queria. Então, escurece um pouco com o marrom ali, faça movimentos circulares para ficar bem uniforme. E com leveza na mão, porque se você passar com força, esse marrom é muito escuro, vai ficar muito escuro. E não vai ser uma cor assim que vai te agradar. A não ser que você esteja querendo obter um tom de pele mais escuro. Agora, para obter os tons de pele mais escuros, você pode usar a mistura de cores
Ou então você pode simplesmente recorrer às cores que já vem na caixa, como o número 9, o giz número 8 também, que é um marrom assim mais puxado pro vermelho. Mas, como a proposta desse vídeo é ensinar vocês a fazerem as próprias cores sem depender muito das cores da caixa, porque nem todo mundo tem uma caixa de 50 cores, né, que vem todas essas variedades de cores, vem as cores mais básicas assim. Então eu vou ensinar vocês como vocês podem fazer mesmo as misturas. Todos vocês sabem que eu já ensinei lá nos stories que para formar a cor marrom, a gente sempre precisa fazer uma misturinha de cores complementares. Então, as cores que formam são o verde e o vermelho. Eu sempre uso esse giz número 17, que é o Yellow Green, para começar as misturas. Sempre começo dos tonzinhos de verde mais claro para ir chegando os mais escuros, porque para dar uma merda assim, sabe? Nesses tons mais escuros é 3 palitos, gente. Então começa devagar, vai dos mais claros para mais escuros, principalmente quando você não tem muita prática assim, é bom você ir dos mais claros, dos tons de verde mais claros para os mais escuros. E como eu já disse, o verde é uma cor complementar, ou seja, ele é formado por duas cores que estão opostas no círculo cromático. No caso, é o verde e o vermelho. Então, o verde e o vermelho, eles são cores complementares no círculo cromático porque estão opostas. O amarelo e azul também é uma cor complementar. Esse azul mais clarinho, esse amarelo mais alaranjado é uma cor complementar. Esse verde mais claro e esse tom de vinho, assim, ele também é uma cor complementar. Então, a gente precisa sempre estar observando o círculo cromático para a gente fazer as nossas misturas com mais maestria e sem errar. O círculo cromático ele é bom você sempre deixar na primeira página do seu sketchbook, principalmente se é um sketchbook de pintura, que vai te ajudar a formar as cores. Mesmo que você não conheça muito, só de observar assim e fazer alguns testes, você já começa a entender um pouco como funciona. Eu sempre, como eu disse, gosto de começar dos tons mais claros para escurecendo. Eu vou usar esse laranja mais puxado esse laranja mais escurinho assim, né? Não tão escuro, mas eu vou usar ele para fazer essa mistura. Esse laranja que eu tô usando é o laranja número 3, é o orange. Vocês podem usar esse também ou já partir para uma cor assim que seja mais escura. Vocês podem ver que já formou um tomzinho de ocre, mas como eu quero ir escurecendo, eu vou começar a escurecer com um giz mais intenso, que é o 53, o Olive Green. E sempre movimentos circulares para ir escurecendo, não se esqueçam disso, é muito importante a gente fazer movimentos circulares, principalmente quando se trata de treino. E até nas pinturas, assim, é bom a gente fazer movimentos circulares, dependendo do papel que você está usando. Esse papel que eu estou usando, ele é um papel levemente texturizado, não é tão texturizado. Eu gosto dele assim porque eu acho ele agradável para os meus treinos. E vocês podem usar esse aí, eu vou deixar depois lá no Instagram qual é esse papel, para vocês comprarem se quiserem, mas usem papéis mais texturizados. Esse giz que eu tô passando agora é o giz número 10, Vermilion, que ele é tipo um vermelho assim, um laranja bem avermelhado. Ficou um pouco laranja demais, eu achei, então vou continuar escurecendo. Você vai ver nessa mistura de tom de pele mais escuro que ele sempre vai ficar ou um marrom assim, bem avermelhado ou um alaranjado. Então, a gente sempre tem que estar escurecendo ele para chegar no tom de marrom que a gente quer. Eu tô passando o giz número 22, que é o Deep Green. Vocês podem ver que já começou a formar um marrom mais escuro. E eu vou passar de novo o número 10, o Vermilion, em cima desse último verde que eu passei. E vocês podem ver como o marrom que se formou, ele é um marrom bem forte, assim, bem escuro. E por último, você pode usar os próprios tons de marrom que tem dentro da caixa, que são o número 9 e o número 8. Mas isso vai de artista para artista, sabe? Eu não gosto muito de usar esses tons de marrom, eu uso esses tons de marrom que vem na caixa
para fazer luz e sombra, para escurecer algumas partes assim mesmo, do que e fazer misturas também, né? Do que passar esses tons de marrom assim mais diretamente na pintura. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de trazer esse conteúdo mais didático pra cá. Espero muito que vocês tenham aprendido. Deixem suas dúvidas nos comentários. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Vou deixar uma foto lá no Instagram desse estudo para vocês poderem acompanhar, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.